Olá, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre o tratamento medicamentoso do TDAH. As medicações mais utilizadas como a Ritalina, Concerta, Venvanse, os seus mecanismos de ação e alguns dos seus efeitos colaterais. Mas antes de mais nada, eu peço para que você siga a página, clique no sininho, deixe ele ativo para que você possa receber conteúdos semanais sobre TDAH, neurociência e transtornos do neurodesenvolvimento. Eu sou o Dr. Rafael Rangel, neuropediatra, mestre em neurociência e especialista em transtornos do neurodesenvolvimento. Bom, quando nós falamos sobre TDAH, estamos falando sobre uma condição neurobiológica, um transtorno que tem como sua base alterações genéticas que acarretam então alterações estruturais no cérebro, mas também alterações no que nós chamamos de neurotransmissores, ou seja, as substâncias químicas que o cérebro utiliza para se comunicar, para transmitir informações entre os neurônios. O cérebro ele é composto por bilhões de neurônios, aproximadamente na nossa espécie em torno de 85, 86 bilhões de neurônios. Entretanto, para que esses neurônios possam ter uma comunicação, para que eles possam então transmitir a informação de um para o outro, é necessário que ocorram então algumas comunicações. Isso se dá através de alguns mecanismos elétricos, mas quando falamos sobre o sistema nervoso central, sobre o cérebro, isso se dá principalmente através de substâncias chamadas de neurotransmissores. Esses neurotransmissores são então substâncias químicas liberadas de um neurônio chamado pré-sináptico, ou seja, um neurônio que vem antes. Ele sofre então um processo elétrico em que ele vai liberar essas substâncias num espaço chamado de fenda sináptica e se ligar então ao receptor pós-sináptico do próximo neurônio, fazendo com que esse neurônio se comunique com esse neurônio e dessa forma essa comunicação circula todo o sistema nervoso central. Quando falamos sobre TDAH, aí está exatamente um dos problemas associados ao TDAH. O que ocorre? No cérebro de indivíduos com TDAH, devido a essas alterações genéticas que foram descritas, existe uma baixa quantidade de alguns desses neurotransmissores, principalmente a dopamina e a noradrenalina cerebral. Essas duas substâncias estão intimamente ligadas aos sinais e sintomas que nós observamos no TDAH. Seja para o hiperativo, seja para o desatento, seja aquele combinado que mescla então características de hiperatividade e mesmo de desatenção. A dopamina e a noradrenalina, ela tem algumas funções primordiais no sistema nervoso central. E quando falamos de TDAH, mais especificamente a nível do nível de córtex frontal, dessa região mais anterior, logo atrás aqui da testa. Essa região do cérebro, que é a região responsável por grande parte do que nós vimos e observamos do TDAH. Por quê? Essa região anterior do cérebro ela é responsável por algumas funções como planejamento, organização, controle da atenção, controle motor, controle das emoções, processos de aprendizado. Então, quando essa substância, devido a uma baixa de substâncias dos neurotransmissores, não funciona bem, isso vai gerar então o quadro clínico do que nós observamos no TDAH. Ou seja, falta de atenção, falta de concentração, hiperatividade, dificuldade no controle emocional. Tudo isso vai estar envolvido, então, no que nós chamamos de sintomas do TDAH. E é exatamente esses sintomas que serão os nossos alvos para o tratamento medicamentoso. Ou seja, quando o indivíduo, seja uma criança, um adolescente ou mesmo um adulto, utiliza então medicações, o que nós estamos objetivando quando a gente utiliza então esses remédios? Regular, aumentar, modular o nível dos neurotransmissores para que então ocorra um melhor funcionamento do córtex frontal e, consequentemente, uma melhora das manifestações clínicas nos sinais e sintomas do TDAH. Por isso que nós falamos que o TDAH, o tratamento do TDAH trata o que nós chamamos de sintoma. Ou seja, enquanto aquela medicação estiver atuando, estiver regulando então os níveis desses neurotransmissores, nós vamos ter então uma melhora dos sinais e sintomas do TDAH. Quando acaba então o efeito da medicação, essas substâncias tendem a voltar a ter uma baixa quantidade, uma baixa funcionalidade, voltando então às manifestações, sejam de desatenção, sejam de hiperatividade. A isso nós chamamos de tratamento sintomático.
Eu vou trazer um outro exemplo aqui para que possa entender de uma forma mais simples. Vamos imaginar então um indivíduo que esteja com tosse, febre e falta de ar. Quadro clínico sugestivo de uma provável pneumonia. Nós vamos lá então realizar os exames e vamos confirmar a pneumonia. Quando então é prescrito, por exemplo, uma dipirona ou um paracetamol, um analgésico antitérmico para a pneumonia, essa medicação não está tratando o problema primário, lá a bactéria que está causando a pneumonia, e sim o sintoma, a febre, a dor no corpo, aquele mal-estar. Quando acaba então o efeito da dipirona, se não for tratado o problema de base, voltam então febre, mal-estar, dor no corpo. Para que eu então trate a pneumonia bacteriana, eu preciso usar o antibiótico. Ocorre que, no caso do TDAH, o tratamento ele é sintomático, ele funciona como a dipirona, como o paracetamol. Durante o seu tempo de ação, você vai ter uma melhora dos sinais e sintomas. Terminado o tempo de ação, voltam então a ter as manifestações do TDAH. E para que essas substâncias então estejam no nível de regulação e que tenham melhor funcionamento, no Brasil nós temos basicamente algumas medicações tidas como de primeira linha ou de primeira escolha, de nomes metilfenidato e lisdexanfetamina. O metilfenidato é a substância química presente em compostos de marcas como a Ritalina, o Concerta, o Medato, o Atese, Concive. Essas medicações possuem então como mecanismo de ação o metilfenidato. O que difere então uma marca da outra? Existem algumas tecnologias que fazem com que essa liberação do fármaco ocorra de forma diferente. Por isso nós temos então o que nós chamamos de metilfenidato de ação curta ou ultra curta, aqueles que duram em torno de 4 a 6 horas, como por exemplo a Ritalina comum, a Ritalina de 10 miligramas, o Medato, o Atese. Existe uma liberação rápida, então ela faz um pico rápido, faz o seu mecanismo de ação e rapidamente ela é metabolizada e eliminada do organismo. Existem algumas formulações que utilizam tecnologias que fazem com que o metilfenidato vá sendo liberado de forma gradativa dentro de mais horas, estendendo então o seu tempo de ação para 6, 8, 10 horas de ação, como por exemplo o Concerta, que utiliza uma tecnologia chamada Horus, em que nessa tecnologia nós vamos então liberando gradativamente doses da medicação, estendendo o seu tempo de ação. Vantagens e desvantagens de cada uma dessas formas de apresentação. Nos casos de curta duração, em que nós vamos utilizar principalmente em crianças pequenas, esse menor tempo de ação pode fazer com que nós objetivamos o tratamento principalmente aonde essa criança apresenta os maiores prejuízos, por exemplo, no período de escola. Então aquela criança de 6, 7 anos de idade, que está no primeiro, no segundo ano de idade, que está tendo prejuízos educacionais, muitas vezes um dos primeiros alvos do nosso tratamento será utilizar a medicação exatamente no ambiente de escola, para que então essa criança melhore a atenção, melhore a concentração e, consequentemente, tenha um melhor processo de aprendizado. E por que muitas vezes nós vamos utilizar uma curta duração ali naquela idade? Por causa de alguns dos efeitos colaterais, como por exemplo, a redução do apetite. Então eu concentro o meu tratamento do sintoma do TDAH num período de talvez maior prejuízo para aquela criança daquela faixa etária, então eu vou utilizar no período de escola. Quando essa criança cresce, passa a ter mais responsabilidades, mais atividades escolares, seja no inglês, no reforço, mesmo fora da escola, quando ele já começa a ter mais prejuízos no ambiente social, com seus colegas devido aos sintomas da hiperatividade, eu já tenho uma preocupação de aumentar o tempo de duração dessa medicação. Daí, nesse caso, muitas vezes eu vou utilizar uma medicação de longa duração, para que então dure 8, 10, 12 horas. Ou seja, eu pego o dia de funcional dessa criança. Eu pego essa criança de 7 da manhã até umas 5, 6, 7 horas da tarde, quando a gente tem então o que a criança realiza de atividades desse tratamento. Então essas são algumas das ponderações que nós fazemos quando vamos avaliar o melhor tipo de medicamento para cada criança. Já a lisdexanfetamina, também outro princípio ativo utilizado como tratamento de primeira escolha para o TDAH, de nome comercial, Venvance, Juneve, Libertia, algumas das opções que nós temos no Brasil que utilizam como princípio ativo a lisdexanfetamina. Uma grande vantagem dessa medicação é que, devido aos seus mecanismos farmacológicos, ela dura aproximadamente 12 horas. Ou seja, eu administro essa dose pela parte da manhã e ela vai ter uma cobertura tanto na parte da manhã quanto
completamente no turno da tarde, ajudando então a manter o nível estável da medicação, com estímulos adequados nesses neurônios e mantendo então o controle dos sinais e sintomas do TDAH durante um longo período. Uma excelente medicação, principalmente quando falamos sobre adolescentes e adultos, visto que eles têm mais responsabilidades do que uma criança de 5, 6, 7 anos de idade. O que ocorre quando a gente utiliza, por exemplo, essas medicações em crianças muito pequenas, 6 anos de idade? Devido a esse efeito prolongado, isso também pode trazer junto efeitos mais prolongados de efeitos colaterais, como a redução do apetite. Então, isso gerando então, alguns problemas da alimentação da criança. Então, quando nós vamos escolher o tempo de duração que eu quero daquela medicação, são alguns dos pontos que eu quero avaliar para que então eu possa indicar a devida medicação para aquela criança. Bom, outro ponto importante aqui é, por que eu chamo o metilfenidato e a lisdexanfetamina como medicações de primeira escolha para o tratamento do TDAH na grande maioria dos pacientes? Por quê? Essas duas medicações atuam nas duas principais vias que estão alteradas no TDAH, tanto na via da dopamina quanto na via da noradrenalina. Existe um outro grupo de medicações, chamados de não estimulantes no Brasil, de nome comercial Atenta, que é a atomoxetina, que nós classificamos de uma forma geral como uma medicação de segunda escolha ou de segunda linha no tratamento do TDAH. E isso eu não estou me referindo ao laboratório, à tecnologia de forma alguma. Eu estou me referindo a uma medicação que atua em apenas uma das vias do TDAH, na via da noradrenalina. Portanto, tendo uma menor potência farmacológica. Por isso, classificada como de segunda escolha na grande maioria dos pacientes. Mas, em quais momentos, por exemplo, a atomoxetina pode passar a ser a primeira escolha no indivíduo com TDAH? Principalmente naqueles pacientes que apresentam algumas contraindicações, alguns efeitos colaterais ou algumas comorbidades associadas ao TDAH. Por exemplo, pacientes com TDAH e que apresentam tics, a atomoxetina muitas vezes vai ser uma medicação de primeira escolha para esses pacientes. Pacientes que não toleram o metilfenidato, apresentam muitos efeitos colaterais ou não toleram ou apresentam muitos efeitos colaterais com a lisdexanfetamina. A atomoxetina também pode ser uma opção farmacológica nesses casos. Então observem que existem indicações, ou seja, o melhor tratamento para aquela criança, para aquele adolescente, para aquele adulto, vai ser a medicação em que ele melhor se adapta e que ele passe a ter uma melhor resposta clínica, ou seja, uma melhora dos sinais e sintomas do TDAH. Essas, portanto, são as principais medicações utilizadas para o tratamento do TDAH quando nós falamos do metilfenidato, da lisdexanfetamina atuando nas duas vias, a dopamina e da noradrenalina, e da atomoxetina atuando na via da noradrenalina. Temos também um outro grupo de medicações, aí muitas vezes é classificado como terceira ou quarta escolha farmacológica, como, por exemplo, a clonidina. A clonidina, de nome comercial no Brasil Atencin, é uma medicação vendida muitas vezes como um antihipertensivo para controle da pressão arterial. Entretanto, essa medicação possui ações em receptores no sistema nervoso central que melhoram muitas vezes alguns dos sinais e sintomas do TDAH, principalmente as crianças com um padrão mais preponderante da hiperatividade. Então, mais uma opção que pode ser discutida de forma individualizada seria a clonidina, por atuar em receptores chamados alfa-2 adrenérgicos no sistema nervoso central, modulando, melhorando então o funcionamento do córtex frontal e, consequentemente, os sinais e sintomas do TDAH. Existe uma outra medicação que ainda não está disponível no Brasil, mas também utilizada em muitos países para o tratamento do TDAH, de nome chamado lanfacina. Essa medicação, ela é uma medicação muito parecida com a clonidina, ela também atua em receptores alfa-adrenérgicos. Entretanto, a guanfacina ela atua de forma mais específica no receptor do sistema nervoso central, trazendo, portanto, menos efeitos colaterais e uma maior potência farmacológica. A guanfacina ela é uma medicação utilizada principalmente em pacientes, por exemplo, que apresentam problemas de sono, pacientes que apresentam, por exemplo, tics, também pode ser uma boa opção para esse grupo de indivíduos com TDAH. Portanto,
Essas são algumas das opções farmacológicas que nós temos quando falamos sobre tratamento medicamentoso do TDAH. Lembrando mais uma vez que o tratamento ele visa melhorar os sintomas do TDAH e não a sua base neurobiológica, ou seja, alterações muitas vezes genéticas envolvidas quando falamos sobre TDAH. Bom, agora eu vou falar aqui um pouco sobre alguns dos efeitos colaterais comuns dessas medicações. Muitas vezes, o que acaba limitando o efeito dessas medicações, ou a dose precisa ser ajustada, ou, por exemplo, trocar a forma de liberação dessas medicações, ocorre principalmente por alguns efeitos colaterais. Um dos principais efeitos colaterais apresentados, tanto pelo metilfenidato, quanto pela lisdexanfetamina e também pela atomoxetina, é a redução do apetite. Essa muitas vezes é uma grande limitação dessas medicações. Por quê? A criança literalmente ou o adolescente para de comer e isso pode trazer alguns problemas. Para que esse efeito seja então melhorado e que nós possamos utilizar e ter os benefícios positivos da medicação, nós devemos ter atenção ao processo de alimentação dessa criança. Algumas estratégias como, por exemplo, fracionar a alimentação, utilizar um cardápio balanceado para que essa maior quantidade de nutrientes e calorias seja ofertado antes da administração da medicação e após o término de ação da medicação, são algumas das estratégias que nós utilizamos quando o efeito colateral da redução do apetite se torna muito importante nesses pacientes. Sintomas gastrointestinais, como dor abdominal, náusea, boca seca, também são alguns dos sintomas observados como efeitos colaterais nesses pacientes. Isso também pode ser melhorado, por exemplo, trocando a forma de apresentação dessa medicação. Muitas vezes, as medicações de liberação de ação rápida, por atingirem um nível no sangue de forma muito rápida e terminarem rapidamente, eles inicialmente trazem esses efeitos de forma mais exuberante, principalmente dor abdominal, palpitação, boca seca. Então, quando nós trocamos para uma formulação de longa duração em que vai sendo liberado gradativamente o metilfenidato, tende a ter uma melhora desses sinais e sintomas. Então, esses são alguns dos principais efeitos colaterais observados tanto para o metilfenidato, quanto para a lisdexanfetamina, quanto para a atomoxetina. Já quando falamos sobre, por exemplo, a clonidina e também a guanfacina, um dos efeitos colaterais que podem atrapalhar um pouco o tratamento é a sonolência, principalmente a atensim. Esse efeito de sonolência pode muitas vezes fazer com que a criança ou adolescente, por exemplo, ao receber a medicação, acabe dormindo, por exemplo, no ambiente de escola e, obviamente, atrapalhando o seu processo de aprendizado. Então, esse é o efeito também que deve ser observado nesses pacientes. A atomoxetina, por ser uma medicação não estimulante, ela pode ser utilizada tanto no período diurno quanto no período noturno, pois ela não vai, assim como o metilfenidato e a lisdexanfetamina, trazer problemas diretamente no sono. Entretanto, um grupo de aproximadamente 10 até 20% dos pacientes podem apresentar sonolência diurna com o uso da atomoxetina. Então, quando a gente conhece esse efeito, a gente pode, então, ou ajustar a dose dessa medicação ou utilizá-la, por exemplo, numa concentração maior no período noturno, para que essa criança, então, tenha os benefícios durante o período de 24 horas da medicação do tratamento do TDAH. Portanto, aqui nessa aula eu trouxe para vocês aqui as principais medicações utilizadas para o tratamento medicamentoso do TDAH no Brasil. Trouxe também alguns efeitos colaterais comuns a esses fármacos, entendendo que a melhor medicação, o melhor tratamento é aquele em que a criança, o adolescente ou mesmo o adulto tem uma melhor resposta clínica com menos efeitos colaterais. Por isso é importante entender um pouco desses princípios básicos de farmacologia para que você possa então discutir com o seu médico a melhor opção de tratamento e ter os reais benefícios da terapia medicamentosa no TDAH. Muito obrigado, nos vemos nos vídeos da próxima semana.